gente costuma pensar que música é uma coisa simples, né? Uma forma de expressar o que a gente sente. Mas e se o propósito original dela fosse outro, bem diferente? Vamos mergulhar numa forma de pensar que pode mudar para sempre o jeito como se ouve qualquer canção. Se a gente parar para pensar hoje, qual o propósito da música? A resposta está na ponta da língua. Emoção, sentimento, expressão. Mas e se a resposta fosse conhecimento? E se a música fosse, na verdade, uma ferramenta para entender o próprio universo? Para nós, é claro, a música é algo profundamente pessoal, quase psicológico. É a batida que dá um gás na academia, a melodia que conforta num dia ruim, a harmonia que marca as nossas maiores festas. Ela é, sem dúvida, uma linguagem do coração. Pois é, essa é a ideia radical que a gente vai explorar agora. Na Idade Média, a música tinha um propósito, vamos dizer, muito mais cósmico. Ela não era vista só como uma arte para os ouvidos, mas como uma ciência para a mente. Uma chave para desvendar a ordem divina da criação. E para a gente conseguir entender isso, a gente precisa primeiro dar uma ajustada na nossa perspectiva. Na era medieval, música não era uma disciplina artística isolada. Ela era considerada uma ciência e bem rigorosa, com raízes profundas na matemática e na metafísica. O conceito central aqui é a tal da música especulativa. A palavra especulativa vem do latim speculum, que significa espelho. A ideia era exatamente essa. A música era um espelho que refletia a ordem perfeita e a harmonia do universo de Deus. O foco não era nem tanto em produzir o som, mas em entender os princípios por trás dele. E onde é que se ensinava essa ciência? No quadrivium. Pensa nisso como se fosse o currículo avançado das universidades da época. Enquanto o trivium ensinava as artes da linguagem, gramática, lógica, retórica, o quadrivium ia além, ensinando as artes do número, as ciências que decodificavam a estrutura da realidade. E o mais fascinante é ver onde a música se encaixa nisso tudo. Olha só. Ela está ali lado a lado com aritmética, geometria e astronomia. Para a mente medieval, todas essas disciplinas estudavam a mesmíssima coisa, o número, só que em manifestações diferentes. A música era literalmente a ciência do número se movendo através do tempo. Bem louco, né? E essa base matemática não era só uma ideia abstrata, não. Ela era audível. A proporção de 2 para 1, por exemplo, não era só um conceito aritmético. Era a representação da oitava, o intervalo musical mais perfeito e consonante que existe. A beleza que se ouvia era, na verdade, a manifestação de uma verdade matemática simples e super elegante. Com essa base científica bem estabelecida, vamos explorar agora a metáfora central. A música não era só um espelho, era um conjunto de espelhos, refletindo diferentes camadas da realidade, desde o ser humano até o universo inteiro. O maior tratado musical da Idade Média, escrito por Jacobus de Liege, tem o nome de Speculum Musicae, ou O Espelho da Música. O título não podia ser mais genial, porque speculum em latim significava tanto espelho quanto enciclopédia. A obra queria refletir todo o conhecimento musical, para com isso refletir a própria ordem do cosmos. E essa ordem se manifestava em 3 níveis. Lá embaixo, na base, ficava a música instrumentalis, que é a música que a gente consegue ouvir de fato, com vozes e instrumentos. Acima dela, a música humana, a harmonia silenciosa que deveria existir dentro de uma pessoa bem equilibrada, sabe? A união entre corpo e alma. E lá no topo de tudo, a música mundana, a famosa música das esferas, a harmonia silenciosa e perfeita do universo. A música que a gente ouve era só um eco bem fraquinho dessa sinfonia toda. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a filosofia por trás da música humana. Acreditava-se que cada ser humano era um universo em miniatura. Então, encontrar a harmonia dentro de si mesmo era, na prática, espelhar a grande harmonia do universo. A saúde, tanto física quanto espiritual, era vista como um estado de consonância musical. Tá, então, se a música era uma ciência que refletia o cosmos, qual era o propósito final disso? A resposta era profundamente espiritual: elevar a mente humana para mais perto de Deus. Esse processo tinha um nome: anagogia, uma palavra que vem do grego e significa, ao pé da letra, conduzir para o alto. A função anagógica da música era seu papel mais nobre.
Ela era um tipo de veículo, uma escada mesmo, que permitia à mente subir do mundo físico e audível para a contemplação silenciosa e intelectual da ordem divina. E o fundamento teológico para isso tudo vinha direto das Escrituras. Essa passagem do livro da sabedoria era a prova de que a própria criação era estruturada matematicamente. Ou seja, estudar o número, a medida e a proporção no mundo, seja na geometria, na astronomia ou na música, era no fundo estudar a mente de Deus. Então, o ponto crucial aqui é este. O processo todo era um treinamento da percepção. Ao treinar o intelecto para reconhecer as proporções perfeitas numa melodia, a pessoa se tornava mais apta a perceber as harmonias muito maiores do universo e, em última instância, a contemplar a fonte de toda essa ordem, o próprio Criador. Essa visão de mundo acabou criando uma hierarquia bem fascinante, não só para a música, mas para os próprios músicos. E a distinção entre quem fazia música e quem a entendia era gigantesca. O contraste era gritante. De um lado você tinha o cantor, o instrumentista, o performer. Ele era visto como um artesão, um técnico que produzia som. Do outro lado estavam os músicos, o verdadeiro músico. Este era um filósofo, um cientista que entendia os princípios por trás do som. Para a mentalidade da época, o músicus era infinitamente superior. E essa citação de Boécio, que era uma das maiores autoridades para os teóricos medievais, resume tudo perfeitamente. O verdadeiro músico não era um servo da prática, mas um mestre da teoria. O conhecimento, a compreensão racional é que definia a verdadeira musicalidade. Tá legal. Mas o que essa perspectiva medieval toda nos diz sobre a nossa relação com a música hoje em dia? A mudança fundamental é muito clara. A experiência musical medieval era uma busca intelectual e espiritual. Eles não perguntavam o que essa música me faz sentir, mas sim o que essa música me permite entender sobre a ordem do universo. O objetivo era a clareza da mente, não a paixão do coração. Olhar para trás não é para dizer que um jeito é melhor que o outro, de forma alguma. A questão é reconhecer uma dimensão da música que, talvez, a gente tenha esquecido. Uma dimensão onde a harmonia não é apenas agradável, mas significativa. Onde as proporções do som são um portal para a compreensão da própria estrutura da realidade. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Na nossa busca pela trilha sonora perfeita para as nossas emoções, será que a gente deixou de ouvir a sinfonia silenciosa do cosmos que os medievais tentavam decifrar? Fique aí a reflexão. Talvez haja muito mais para se ouvir na música do que apenas o que sentimos. Talvez haja algo muito profundo para se entender.